Olá, meus queridos, espero que todos estejam bem. Vamos dar início a mais uma aula de matemática. Lembrando que essa aula só é válida se você tiver interesse de aprender. Quando terminar a aula, você pega seu material didático, vai dar uma lida no material para poder fazer a resolução dos exercícios, tá certo? Então vamos lá. O uso de letras para representar números. Olha só, gente, na matemática nós temos um artifício que muita gente fica se perguntando por que acontece, como que acontece, e na maioria das vezes acaba não entendendo por que a gente usa letras para representar números. Porque, na verdade, as letras, elas representam valores desconhecidos, tá certo? Aí nós vamos chamar aqui, ó. O x, ele é esse valor desconhecido, tá certo? Nós chamamos ele de variável. O número que acompanha a variável é chamada de coeficiente, tá bom? Esse númerozinho 2 trepadinho ali, a gente chama de expoente, a gente já viu na potência. O sinal de mais e o sinal de menos são as operações. E o 3 barra x está dentro de um parêntese. Isso aí é só para exemplificar como seria uma expressão algébrica, tá ok? Então, nós vamos para alguns exemplos práticos, né? Utilizamos letras para representar um valor desconhecido. Olha o que acontece com o primeiro exemplo. Maria tem uma coleção de bonecas e outras de figurinhas. Eu sei quantas bonecas Maria tem na coleção dela? Não, então eu vou chamar isso de x. Eu sei quantas figurinhas Maria tem? Não, eu não sei, então eu vou chamar as figurinhas de y. Se eu quero saber quantas bonecas e quantas figurinhas Maria tem, basta eu somar. Mas eu não sei quanto é x e quanto é y. Não tem problema, a gente vai ter uma expressão algébrica. Não necessariamente a gente vai ter um valor numérico. Valor numérico seria um resultado, tá certo? A gente vai ter uma expressão. Então, x é o número de bonecas e y é o número de figurinhas. Vamos para mais um exemplo. O quadrado do número real A. Eu não sei quem é A. Mas eu sei que o quadrado vai ser A multiplicado por ele mesmo. Então, eu vou escrever A elevado à segunda potência, ou A ao quadrado. Mais um exemplo. A raiz quadrada do número real Z. Não sei quem é Z, mas eu sei como se encontra a raiz quadrada. Então, eu vou ter apenas raiz quadrada de Z. O perímetro da figura abaixo. Veja que um lado é 3A e que o outro lado é 3A. Relembrando o perímetro. Perímetro é a soma dos lados. Então, eu teria 3A mais 3A mais 3A mais 3A. Então, a nossa expressão algébrica seria 3A mais 3A mais 3A mais 3A, onde A é o meu valor desconhecido. A metade do número real m. Metade é quando eu pego um valor e divido por 2. Então, a metade do número real m é 1/2 de m, ok? Nesse conteúdo, se faz necessário a interpretação de algumas palavras, como adição. Nós vamos ver muitos termos onde diz assim: o número real A foi adicionado ao número real B. Então, a gente vai ter A mais B. A diferença de N por M. Então, eu vou ter N menos M. O produto de X por Y é X vezes Y. O dobro, o que é o dobro de uma coisa? 2 vezes. Se eu quero o dobro de x, eu tenho 2x. Se eu tenho o dobro de b, eu tenho 2b. A metade, o que vai ser a metade? Vai ser o meu número dividido por 2. Então, 1/2 de alguma coisa. O quíntuplo é 5 vezes alguma coisa. A raiz quadrada de um determinado valor. Então, nós vamos ter que ficar espertos
para os conceitos, tá certo? O significado de algumas palavras. Com isso, eu espero que vocês tenham compreendido, tenham uma boa sorte na resolução das atividades e qualquer coisa me procura no WhatsApp.